Sabe, a mensagem de hoje eu quero falar com pessoas que estão enfrentando momentos difíceis. Tem alguém enfrentando um momento difícil? A gente volta daqui a pouquinho. Eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas que acham que fracassaram. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que a maior parte das pessoas que estão parando porque acham que fracassaram, elas não fracassaram. Elas só desistiram. Talvez o que você acredita que seja o teu maior fracasso, talvez seja a tua maior desistência. Irmão, olha para mim, por favor, não se distraia. Você não fracassou, você só desistiu. Porque no Evangelho, a gente percebe que mesmo que hajam estações em que parece que as coisas não são da forma que a gente imaginou que elas seriam, a gente percebe que isso nunca foi o final da história de nenhum herói da fé. Talvez se José tivesse parado na prisão, ele falaria, eu fracassei. Quando na verdade, dias depois, ele estaria acordando no palácio, ou seja, ele só teria desistido. Se Davi tivesse parado naquele gigante, ou digo mais, se Davi tivesse parado quando ele pecou e tomou uma mulher que não era sua, ele poderia dizer, eu fracassei. Mas como ele se arrependeu e buscou em Deus o conserto, na verdade o que teria acontecido é que ele só desistiu. E eu estou falando isso porque em 2021, irmão, tem muita gente que está achando que talvez fracassou em 2020. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Se você continuar caminhando, você vai perceber que aquilo que você achou que seria um fracasso é só mais uma oportunidade do Deus de recomeço se revelar para você. Sabe o que eu tenho percebido nas nossas falas, no nosso desânimo, no nosso cansaço? Tem muito vitimismo envolvido nisso também. A gente acha que é vítima do Estado, a gente acha que é vítima dos problemas, a gente acha que é vítima dos cenários, mas você não é uma vítima. O grande problema é que se você se enxerga como uma vítima, você vai se tornar uma. Você está comigo ainda? Diga amém. Tem muita gente que me pergunta, pastor, é pecado se eu desistir? Irmão, não é pecado recuar, mas é um desperdício. Não é pecado recuar, mas é um desperdício. Porque se todos os heróis da fé que a gente conhece tivessem recuado, nenhum dos milagres que respaldam o Antigo Testamento teria existido. Você tem ideia que milhares de outros homens foram chamados por Deus e não constam na Bíblia? A lista, a galeria dos heróis da fé, não é a galeria dos homens que Deus chamou, pega essa chave, irmão, mas é a galeria dos homens que responderam ao chamado que Deus fez. Então a gente olha e fala, uau, todos aqueles homens, Deus fez algo diferente com eles. Não, irmão, todos aqueles homens estavam disponíveis para viver algo diferente com Deus. O chamado que Abraão recebeu, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, muitos de nós receberam também, é por isso que muitos de nós estamos aqui. Você está comigo? Diga amém. Mas na verdade, sai do lugar que você conhece e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus, isso é loucura. Pois é, irmão, só que tem muita gente aqui hoje vivendo milagres porque fez aquilo que Abraão fez. Abriu mão da segurança para viver o propósito. O problema é que às vezes a gente quer viver os milagres que Abraão viveu, a gente quer viver os milagres que Davi viveu, a gente quer viver os milagres que José viveu, mas a gente não quer passar por aquilo que Abraão, José e Davi passaram. Você não é uma vítima, irmão. Eu quero falar hoje sobre uma história que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela, ela explodiu minha mente. É sobre a história de Gideão e os 300. Alguém já ouviu essa história? Gideão e 300 homens venceram um exército absurdo de grande. E Deus tem algumas chaves para a gente nesse texto. A primeira chave que eu quero compartilhar está lá em Juízes 6:11. Diz assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor então se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá e liberta Israel. Não sou eu quem o está enviando? Então Gideão responde de novo, ah, Senhor, como posso eu liderar Israel? O meu clã é o menor dos importantes e eu sou o menor dentro da minha casa. Então responde o Senhor, eu estarei com você
e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então Gideão prosseguiu dizendo: se de fato eu posso contar com teu favor, me dá um sinal de que é você que está falando comigo. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Se nós fôssemos Deus, já teríamos desistido de chamar Gideão na segunda pergunta que ele fez. Você percebe o tom de vitimismo de Gideão? O próprio Deus se revela para ele dizendo: ei, você vai libertar o povo. Primeira resposta dele: quem sou eu? Não, mas eu sou contigo. Mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor de todas as tribos. Não, mas eu vou contigo. Senhor, mas irmão, o grande problema é o seguinte: a questão não é o que você pode, mas é o que Deus viu em você. Quando Gideão é visitado por Deus, ele está se escondendo dos exércitos inimigos. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Eu sei que hoje tá difícil. Eu sei que hoje parece que tem um espírito de distração aqui. Mas vamos junto, eu preciso de você. Amém? Amém? Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui hoje. Tem algum incendiário aqui? Pelo amor de Deus. Ok, obrigado. Num dia como hoje é difícil pregar, falar de Gideão, midianita, então você fala: pelo amor de Deus, fui para EBD, mas é a palavra e ela que sustenta a gente, amém? Ok, então vamos junto. O que eu acho interessante no chamado de Deus para Gideão é que Gideão está escondido e Deus fala: vai nessa tua força. E é essa a chave que eu quero começar a palavra de hoje. Que força, irmão? É como se eu estivesse me escondendo na época do lockdown, Deus me visitasse no meu apartamento e falasse: ei filho, lidera a comunidade brasileira na Flórida e vai nessa tua força. Que força? Eu estou escondido dentro do quarto de passar, eu estou com medo de pegar o corona até pela comida que vem dos entregadores. Deus, eu estou em jejum há 30 dias só para não infectar, imagina algo do tipo. E Deus fala: não filho, mas é você que eu vou usar, vai nessa tua força. Existe um princípio que a gente aprende nesse contato entre Deus e Gideão. Se alguém quer entender qual é, diga eu. Irmão, quando Deus expõe aquilo que a gente carrega, Deus começa a mudar tudo o entorno do lugar que a gente está, por um princípio. Tudo que você precisa, Deus já depositou dentro. Toda palavra de vida, Deus já depositou dentro. Todo desígnio, Deus já depositou dentro. Toda autoridade, Deus já depositou dentro. Quando Deus está falando: vai nessa tua força, não é na força que Gideão conquistou, mas era na força que Deus já havia dado para ele. É por isso que o maior poder do evangelho não é quando a gente altera as coisas do lado de fora, mas é quando permite que Deus altere as coisas de dentro para fora. É quando Deus traz para fora quem nós realmente somos, que a realidade ao nosso redor começa a ser transformada. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus chega para Pedro e faz um convite para Pedro. Jesus fala: Pedro, se você me seguir, eu vou te tornar um pescador de homens. E a religião por muito tempo entendeu que pescar homens significa trazer gente para dentro. Eu quero ser um pescador de homens. Eu vou sair por Miami pregando e eu vou trazer pessoas para a igreja. Eu quero ser um pescador de homens. Eu vou pregar nas nações e eu vou trazer pessoas para a igreja. Irmão, a religião acredita que pescar homens significa trazer gente para dentro. Mas para Jesus, pescar homens significa trazer homens para fora. Jesus vê em Pedro aquilo que nem Pedro sabia que existia. Por quê? Porque só quem te fez completo sabe o que você carrega. Então Deus olha um homem que fede a peixe e fala: ei, se você me seguir, eu vou te tornar um apóstolo da igreja. Eu vou te tornar uma pedra fundamental na igreja primitiva. Eu vou te tornar um apóstolo. Irmão, ele fedia peixe, era um homem rude, era o primeiro encontro dele. Se a gente olhasse pela perspectiva humana, não fazia sentido esse convite. Mas de fato, pela perspectiva humana, não faz sentido o teu chamado. É porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha para Pedro, mas ele enxerga dentro de Pedro. Então o convite de Jesus para pescarmos homens é para trazermos homens de dentro para fora. Quando Deus olha para Gideão e fala: ei Gideão, vai nessa tua força, não é na força que ele tinha, mas é na força que Deus já havia dado e ele nem sabia que tinha. É Deus despertando, irmão. Quando Deus toca na identidade de alguém e desperta, essa pessoa ela se torna irreconhecível.
Mas na verdade, essa nova pessoa é quem ela sempre foi. Só estava escondido debaixo de um monte de entulho, de um monte debaixo de preocupações de ser aceito, de ser politicamente correto. No Antigo Testamento, olha que louco isso, os profetas eram mortos por perseguição. No nosso tempo, profetas são mortos por necessidade de aprovação. Debaixo de quem a gente é, tem um entulho de necessidade de ser aprovado, necessidade de ser aceito, necessidade de ser ouvido, necessidade... E é quando Deus invade o nosso interior, remove esses entulhos e traz para fora quem a gente é, que as pessoas vão olhar e vão falar, não era o menor da menor casa? É, mas dentro dele habitava uma força que ninguém sabia que ele tinha. Você está comigo ainda? Diga amém. E é por isso que é perigoso quando a gente chega para Deus e pede para que Ele tenha compaixão ou pena da gente. Porque Deus olha para você no teu estado atual, mas Ele vê dentro de você, no teu estado, desde que Ele te fez. Então Ele olha e fala, o teu exterior realmente não está muito bom não, você está um pouco acabado. Mas eu sei quem você é quando eu te fiz. Pega essa chave, irmão. Eu sei quem você é, e eu sei o que você carrega porque fui eu quem colocou isso lá. Irmão, tem muita gente fracassando ou desistindo, porque ao invés de buscar em Deus as respostas que precisa, se cerca de pessoas que ficam lambendo as suas próprias feridas. Então eu fico falando o quanto que está difícil para mim, você fala o quanto está difícil para você, e a gente começa a achar que está ruim para todo mundo. Não está, está ruim para o teu gueto. Está ruim para o teu grupo. Eu sei que pode parecer duro, e eu espero que seja, porque tem sido assim que Deus tem tratado. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar só empresários que quebraram nessa crise, você vai achar que todos os empresários quebraram nessa crise, mas o dinheiro só trocou de mão. Se você se cercar de famílias que estão em crise, você vai achar que todo mundo se divorciou na crise. Mas não é todo mundo que está em crise. Você que está parando para olhar na direção do lugar que você não gostaria de estar. Você quer buscar conselho? Pega conselho com alguém que vive hoje o que você gostaria de viver amanhã. O problema é que o nosso nível, senso crítico, para escolher pessoas que vão caminhar com a gente é muito baixo. Então a gente aceita qualquer um e a gente começa a celebrar qualquer coisa. E a gente acha que Deus está nisso. Não, Deus não está nisso. Porque o que Ele depositou em você precisa vir para fora, para que tudo ao teu redor comece a ser transformado. Lembra do que eu preguei semana passada sobre Jonas? Jonas corre para o porto, existe um vento favorável, ele entra no barco. Qual que é o problema? O problema é que a passagem estava barata demais. Então não reclama das tempestades que você enfrenta se você aceita qualquer um na sua jornada. Os homens começam a falar, qual que é o problema? Existe um problema, deve ser alguém amaldiçoado. Eles começam a procurar quem é. Era Jonas, irmão, Jonas estava dormindo no barco. Você percebe, Jesus está dormindo no barco no meio de uma tempestade e Jonas também. A diferença é que um está dormindo porque sabe aonde vai e o outro está dormindo porque não sabe mais o que fazer. E às vezes a gente olha para algumas pessoas que estão assim e fala, cara, ele está em paz, ele está tranquilo. Não, irmão, ele só desistiu. Não confunda a passividade com confiança. Esperar em Deus significa fazer tudo o que eu preciso fazer e descansar na certeza de que aquilo que eu não posso, só Ele faz. Descansar não significa esperar que Deus pague suas contas, ou que Deus cuide dos seus filhos, ou que Deus salve o teu casamento, ou que Deus mude a tua história. Não, descansar em Deus significa fazer tudo o que eu preciso e agora descansar na certeza de que Deus vai fazer aquilo que eu não faço. Você está comigo? Diga amém. Então o que eu aprendo com o Gideão? Nesse primeiro encontro, a primeira coisa, vai nessa tua força, irmão. Existe algo que Deus já deu para você, que vai liberar algo que Deus já prometeu para você. Deus nunca vai esperar de você algo que antes Ele não tenha te dado. É como um pai que dá um presente para o filho e num determinado, eu vou dar um exemplo aqui, é como um pai, eu já passei por isso, você já deve ter passado. Eu já tive momentos em que eu tive que quebrar o cofrinho da Ceci. Alguém pai já passou por isso? Ok, eu e mais 2 pessoas. 3. E mais 5 com vergonha, talvez 2.000 aqui online. Filha, tem $2, guarda lá. Filha, tem algumas moedas, guarda lá. Filha, onde é que está seu cofrinho? Eu estou rindo, mas é sério. Por que eu sei que eu posso acessar? Porque fui eu que coloquei lá.
Então eu sei que eu posso contar com aquilo que eu depositei na minha filha, porque fui eu quem coloquei. E por mais que ela tente me convencer de que não tem nada lá, eu sei que tem, porque fui eu quem depositou. E é assim a nossa relação com Deus muitas vezes. Deus está dizendo, filho, avança, seja encorajado. Essa palavra que eu tenho é para você hoje. Levanta a tua cabeça e te fala, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E Deus está falando, eu sei que você pode, porque na tua fraqueza eu revelo a minha força. Eu sei que você pode, porque quando você pensa que é fraco, aí sim você é forte. A gente está começando a aquecer. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e aqui está a chave, segundo o seu poder que habita em nós. Irmão, a palavra está dizendo, feliz de ver você anotando, irmão. Deus te abençoe, você também. God bless you. God bless you. A palavra está dizendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós. A matéria-prima para o teu milagre, ela não vai vir, ela já veio. Deus já depositou dentro do homem a matéria-prima que gera explosão, que é o dunamis de Deus, esse poder explosivo que gera transformação, o dunamis de Deus, esse poder explosivo que gera milagres. Deus não vai te dar, Deus já te deu. É por isso, irmão, que quem não sabe quem é, está cansado buscando conquistar aquilo que na cruz Deus já te deu. Irmão, o evangelho não é sobre conquista, evangelho é sobre herança. Tem muita gente tentando conquistar, tentando fazer, tentando se tornar aquilo que na cruz Jesus já conquistou, Ele já te tornou, Ele já te deu. Por isso que o sentido da vida é para dentro. Deus já colocou, irmão, só está adormecido. Você precisa deixar Ele trazer isso para fora. Ei, Gideão, vai nessa tua força. Que força, Deus? Eu sou o menor da menor casa, estou escondido para os meus inimigos não me verem. Eu sou medroso. Ei, Gideão, só vai, que no caminho eu te explico. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Pega essa chave. Eu aprendi alguns anos atrás que o sentido da vida é para dentro. Alguém pode dizer isso junto comigo? Diga, o sentido da vida é para dentro. Tem muita gente iludida achando que o sentido da vida é para fora. Então acredita que quando conquistar isso, vai ser feliz. Quando eu conquistar minha casa, vai ser feliz. Aí entra o vazio de você comprar a tua primeira casa própria e não se sentir pleno. Aí você fala, não, deve ser porque eu não mobilei ainda, não tem a minha cara. Aí você vai lá e mobília ela do seu jeito. E você ainda não está pleno, porque agora falta o carro. E depois do carro, falta a viagem. Depois da viagem, falta o jet ski. Depois do jet ski, falta o que for. E depois que a gente consegue comprar todas essas coisas, a gente percebe que nunca teve a ver com o que a gente podia comprar. Porque a felicidade não é o final do caminho, a felicidade é o caminho. Pega essa chave, irmão. As respostas, obrigado aí o voluntário que me deu força. As respostas já estão dentro, a identidade já está dentro, o desígnio já está dentro. Agora sabe qual que é a loucura? A gente está fraco por fora, porque a gente está fraco por dentro. A gente está em crise do lado de fora, porque a gente está um caos do lado de dentro. Cara, isso é muito forte. A gente está com medo do lado de fora, porque a gente ainda não foi ativado do lado de dentro. Eu vou repetir isso, porque vai fazer sentido para alguém. Olha que loucura isso, irmão. A gente está fraco do lado de fora, porque na verdade estamos fracos do lado de dentro. Você percebe Paulo em cadeias, em cárceres, escrevendo cartas que hoje são as bases do Novo Testamento. Vai falar para Paulo que o problema era o que cercava ele. Paulo, irmão, está dentro de uma prisão cantando louvores, as portas se rompem. Paulo está dentro de uma masmorra, de uma prisão, escrevendo cartas que a gente lê e são a base do Novo Testamento até hoje. Paulo naufraga, chega numa ilha, picado por uma serpente, começa a curar pessoas. Não tinha tempo ruim para Paulo. Por quê? Porque os tempos eram favoráveis? Não, porque ele não era mais refém do tempo. Ele fala, agora eu considero viver é Cristo, morrer é lucro. Irmão, Paulo entendeu que o sentido da vida era para dentro. Havia um leão que despertou dentro de Paulo. Então não importa o que diziam sobre ele, o que pensavam sobre ele, o que faziam contra ele. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso e eu vou até o final, porque Deus disse que faria. Olha para mim, irmão, de verdade, pode parecer uma palavra de motivação. Até é. Mas eu estou falando
de algo que pode despertar você a partir de hoje e para sempre. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, participando do podcast, e ela falou: André, fala pra gente como é que tem sido suas semanas. Eu falei: eu me sinto como um general no meio de uma guerra. E quando esse Covid cessou, tá todo mundo vacinado, foi contido, eu acho que eu vou ficar uma semana, um mês ou mais, num período sabático, sem pensar em nada, sem falar com ninguém, sem pregar. Porque, por enquanto, eu sinto que a gente está em períodos de guerra. E eu não posso parar de falar, porque tem alguém que precisa ouvir aquilo que eu carrego. Eu preciso liberar esperança enquanto eu posso, para quantas pessoas eu puder, enquanto eu puder. Mas vai chegar um tempo em que essa tempestade vai cessar, e aí você descansa, porque daqui a pouco vem uma nova. O problema, irmão, é que às vezes a gente quer descansar no período da batalha. Olha que coisa louca, a Bíblia diz que Jesus dormia no barco e os discípulos estavam desesperados. Jesus estava em paz, por quê? Porque ele já havia dito: olha, vamos até o outro lado. E dormiu. Quando Jesus declara até onde você vai, você pode dormir, mesmo que haja tempestade, você vai chegar lá. Agora, nos últimos dias de Jesus, quando ele está no Getsemane, a Bíblia diz que ele sente uma angústia mortal. Dos poros dele está saindo sangue. Então ele chama os discípulos e fala: cara, ora comigo, eu tô sentindo uma angústia mortal. O que acontece? Ele volta e os discípulos dormem. E ele acorda os caras e fala: cara, vocês não estão entendendo. Está se aproximando, eu vou tomar o cálice da ira de Deus, eu vou morrer como um pecador, eu vou morrer numa cruz. Orem comigo. E Jesus volta. De novo eles estão dormindo. Irmão, olha para mim. Tem muita gente dormindo quando deveria se posicionar e tentando se posicionar quando deveria estar dormindo. Qual que é a chave? Olha para Jesus, irmão, e faz o que ele está fazendo. Jesus está dormindo? Cara, eu vou dormir também. Ele sabe o que faz. Jesus está posicionado? Eu vou me posicionar também. Ele sabe o que faz. Você está comigo? Diga amém. Estamos fracos do lado de fora porque estamos fracos do lado de dentro. A gente olha para fora o tempo inteiro, mas vamos ser sinceros, a gente quase nunca olha para dentro. Irmão, a minha geração está em crise porque investe mais em academias do que já investiu em toda a sua história em autoconhecimento. E eu não estou dizendo para ninguém ficar gordinho, mas eu estou falando para você também conhecer um pouco mais a respeito de quem você é. Investimos em estética muito mais do que investimos em essência. Se você pegasse um terço do que você gasta com suplementação e investisse em terapia, se você pegasse o outro 2 terços, isso vai fazer sentido para alguém. Pega o que você gasta, 1 terço, coloca em terapia. A outra parte, coloca numa escola de ativação, seja um seminário, seja uma escola de ativação profética, seja uma viagem para algum lugar que te inspira, vai fazer o Supernatural School da Bethel, vai fazer o nosso college daqui a algum tempo, vai para o Carisma em BH, vai para algum lugar que vai ativar aquilo que você carrega. Senão a gente está como aquele exército, irmão, de ossos secos. A Bíblia diz que o profeta diz para aqueles ossos: ei, ossos, ouçam a voz do Senhor. E aqueles ossos então ficam de pé. E aí depois a Bíblia diz: então, quando o profeta orou para que o Espírito viesse sobre os ossos, eles passaram a viver. Irmão, nem todo mundo que está de pé está vivendo. Faz sentido? Aí eu vejo pessoas lindas por fora, em crise por dentro. Pessoas lindas por fora, vazias por dentro. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo olhando para fora e a gente quase nunca gasta tempo olhando para dentro. Eu tenho alguns rituais, cara. Um dos meus rituais, a Kezinha já sabe disso, a Cecília já sabe disso. Pela manhã eu passo o café e os meus primeiros minutos do dia eu não quero falar de problema nenhum. Pode estar tendo um incêndio no quarto do lado. Eu vou terminar de tomar o café e depois eu apago. E apago com café ainda, se bobear. Porque depois de um tempo eu percebi, se eu não tenho um tempo comigo, eu não estou bem para ter tempo com ninguém. E aí eu passo o café, sento. Amor, tem que... Tá, só um minutinho, vida. Só um minutinho. E aqueles 20 minutos, meia hora, eu não resolvo nada. Porque a partir do momento que eu saio da porta, toda mensagem que chega, eu preciso tomar uma decisão. Todo atendimento que faz, eu preciso dar uma palavra de sabedoria. Então, para eu estar bem com os outros, eu preciso estar bem comigo. E se eu não entendo que eu estou em crise,
Eu posso estar achando que eu estou voando, quando na verdade eu estou a ponto de parar. Se eu não entendo o que me move, eu fico refém dos estímulos. E quando eles faltam, eles me param. Você quer um exemplo? Se o meu combustível é a aprovação, o que vai me parar em algum momento é a rejeição. Eu preciso o tempo inteiro parar e avaliar o que te move, o que te alegra. André, por que você faz o que você faz? Por que você está indo para a igreja hoje? Por que você faz isso? Irmão, se você não parar para se responder e ter esse tempo com você, você vai achar que o problema está do lado de fora, quando na verdade sempre esteve do lado de dentro. É por isso que a gente vê tanto êxodo de brasileiros, inclusive dentro da América. Está no norte, agora está na Flórida, agora vai para não sei onde, agora está mudando para qual estado. E em alguns momentos faz todo sentido, você está migrando de acordo com o mercado de trabalho, ok. Mas tem muita gente achando que no próximo estado vai viver algo novo. O problema não é o estado que você está, não é o estado que você mora, o problema é o estado que você está. Não é a Flórida que vai mudar a tua história. Não é o calor da Flórida que vai te alegrar. Não é o frio do norte que vai te abater. Não é a prosperidade da Califórnia que vai te abençoar. É o estado que você está, irmão. Começamos uma igreja brasileira num bairro chamado Little Haiti. Semana passada tinham 24 mil pessoas simultaneamente somando os 2 cultos. É Deus falando, eu não dependo do bairro, do lugar, não dependo nem do idioma. Eu movo americanos de outros estados para experimentar aquilo que você carrega. Então entende, não tem a ver com o estado que você mora, tem a ver com o estado que você está. Tem muito mais a ver com identidade do que com zip code. Só que ninguém fala isso pra gente. Por quê? Porque ninguém pode, cara, isso é muito forte, ninguém pode te vender a tua identidade, mas todo mundo pode vender algo para melhorar a tua estética. Então ninguém vai te falar isso. Ninguém vai te falar, alguém vai te falar, isso vai te fazer feliz, essa viagem vai te fazer feliz, essa casa vai te fazer feliz. É isso que a mídia faz. Irmão, assiste esse filme chamado Cidadão Kane, fala sobre a força das mídias. Eu não quero aqui entrar com teoria de conspiração, mas desde que o mundo é mundo e desde que a mídia existe, eles estão tentando vender algo pra gente. E qual é a força da mídia? É sempre tentar vender uma ideia para você de que você não vai ser feliz até que você tenha aquilo que ele quer te vender. Porque o mundo, irmão, sempre vai apresentar um problema para te vender a solução. Aí você é um homem de negócio, você vê um comercial de um cara colocando um bom relógio, uma boa roupa, entrando no carro e fala, eu preciso desse carro, eu preciso desse relógio, eu preciso dessa casa. E você vai investindo palácios do lado de fora, enquanto você está um sepulcro caiado do lado de dentro. Irmão, vamos ser sinceros. A gente vê bilionários que tiram a própria vida porque se tornaram milionários. O problema dele não era a fortuna, o problema dele era a pobreza. Ele era tão pobre que ele só tinha o dinheiro. E quando ele perde um pouco do que tem, ele percebe que ele se perdeu, ele nem sabe quem é. Tem um documentário no Netflix chamado Código Gates. E eu achei incrível. Uma vez por ano ele para tudo, vai para um chalé, leva um conjunto de livros e ele fica lá tendo tempo com ele. E ele passa semanas lá e de lá ele sai com decisões para todo o ano da Microsoft, para o grupo deles. É comum, alguns homens que nos inspiram, eles fazem a mesma coisa. Presidentes sempre fizeram isso. Grandes CEOs sempre fizeram isso. Atletas sempre fizeram isso. Assiste o documentário do Senna, você vai perceber como que ele era introspectivo. É por isso que algumas pessoas têm um grau de autismo e por isso são tão geniais. Por quê? Porque a forma como elas são introspectivas fazem com que elas criem uma identidade e uma dinâmica que é tão própria que não tem nem espaço para a opinião dos outros. Eles estão criando algo de dentro para fora. Desculpa, irmão, se eu estou me estendendo muito, mas eu preciso pregar sobre isso hoje. Alguém está recebendo? Diga amém. É por isso que é possível um compositor não ouvir ou um pintor não enxergar, porque ele acessou o mundo interior, ele só está trazendo para fora aquilo que ele já acessou dentro. A chave que vai mudar a nossa história se chama consciência. Sabe o que é o poder da consciência? É quando a gente desacelera e lembra do que a gente carrega. E deixa isso tão pulsante a ponto disso transbordar por onde a gente passa. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo.
Eu já vivi isso em inúmeros momentos, e você vai lembrar de algum momento que você viveu isso também. Você está prestes a entrar numa sala de julgamento, você está prestes a entrar numa sessão com a imigração, você está prestes a entrar numa reunião e você precisa fechar um contrato importante, você está prestes a fazer algo que vai mudar a tua história. Alguém já passou por um momento assim? Você pode se desesperar, ou você pode trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Eu carrego o poder de ressurreição dentro de mim. Eu carrego o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Pai, ativa como águas sendo agitadas dentro de mim para que essa situação seja afetada por aquilo que eu carrego. Pai, coloca para fora a vida que o Senhor já depositou dentro. Eu lembro que eu vi um testemunho de um pastor americano alguns anos atrás, e ele falava que em alguns momentos, antes de entrar até em alguns comércios, ele pratica isso. Essa meditação para acessar quem ele de fato é e o que ele carrega. E ele tem inúmeros testemunhos de lugares que às vezes ele vai comprar um remédio e ele começa a trazer a consciência do poder de vida que habita nele, começa a trazer a consciência do poder de milagres que existe em Deus. E ele tem inúmeros testemunhos dele entrar numa farmácia e alguém, cara, isso é diferente. Alguém já passou por isso? Você é cristão? Por que isso acontece? Porque está tão nítido em nós aquilo que a gente carrega, que quem está com sede ao nosso redor vai perceber que em nós existe uma fonte. Irmão, a coça anseia pelas águas e ela corre por conta do cheiro. A água não tem cheiro, mas para quem tem sede, tem. A palavra está dizendo, Cristo em nós é a esperança da glória. Por quê? Porque quem sabe a fonte que carrega está pronto para liberar sobre quem tem sede. Mas quem não sabe a fonte que carrega fica pedindo água para beber também. Irmão, tem um relato que eu acho incrível. Eu li no livro do Philip Yancey. Eles acharam registros de algumas caravelas espanholas há séculos atrás. Elas se perderam da viagem e elas foram parar na Amazônia. Olha que louco isso. E o relato deles no diário de bordo, eles vão relatando, olha, 3º dia, a comida está acabando, a tripulação está com fome. 10º dia, a gente está navegando sobre um lugar desconhecido e a gente está começando a ter homens delirando por sede. Dezenas de homens morreram naquela embarcação. Sabe o que é mais louco? Homens morreram de sede navegando sobre a maior reserva de água potável do mundo. E por mais que isso pareça ridículo, é assim que estão muitos de nós. Pedindo favor, quando na verdade carregam dentro de si o Deus do favor. Pedindo respostas, quando na verdade já carregam dentro de si todas elas. Irmão, o sentido da vida é para dentro. O meu convite para você é: para de gastar tempo olhando para fora e começa a investir tempo olhando para dentro. Você está comigo? Amém? O que eu aprendo com Gideão? O que tinha de mais poderoso nele, ninguém conseguia ver, nem ele, mas Deus já via. Então o segredo é parar de ouvir conselhos de quem não tem nada para falar e começar a perguntar para Deus o que ele tem para te dizer. Deus, quem sou eu? O que eu posso? Qual é o meu destino profético? O que você preparou para mim? O que eu vou viver nesse tempo? Deus, por que eu estou aqui? Por que você permitiu essa tempestade? Estava compartilhando com os meninos do nosso time essa semana. Quando eu fui internado, eu fiquei alguns dias no CTI. Aquele leito, cortininha, você sabe como é que é. Fralda, se você vai urinar, você tem que pedir um patinho. Aí o enfermeiro vem, você urina, ele tira. Vai tomar banho, você chama, eles botam na cadeira de roda, te dão um banho. É nesse nível o CTI. Tem uma série de protocolos. Eu lembro até hoje do maior momento de vergonha da minha história. Foi um cotonete, eu prefiro não falar muito sobre isso. Mas alguns já entenderam como funcionou. Eu chego, 2 enfermeiras: amigo, vira aqui por favor, a gente tem que fazer o exame. Eu falei, não, me dá que eu faço. Ninguém entendeu, mas ok, glória a Deus por isso. Ou não estão querendo rir para não me deixar mais constrangido. Cara, eu não preciso, eu estou bem. Desculpa, mas é o protocolo. Aí 7 dias depois me levam para um quarto. Quando eu cheguei no quarto, irmão, eu não tinha plano de saúde na época. Me botaram num quarto particular, tinha banheiro, ar-condicionado e uma TV. Comecei a chorar. Falei, que isso, irmão? Olha o cuidado de Deus. Vou passar 4 semanas, o médico falou, você vai ficar no mínimo mais um mês internado. Eu falei, vou passar 4 semanas num quarto incrível. Meu primeiro pensamento, vou zerar as séries do Netflix. Você está rindo, mas é o que muita gente fez no ano da crise. Não zerou um livro da Bíblia, zerou 4 séries. Não estou aqui para te julgar não, só quero despertar você, amém?
Que na hora que dá ruim, não vai perguntar para Casa de Papel como é que faz. Deu ruim, pergunta para Tóquio, irmão, como é que faz? Pastor, não estou achando Tóquio na Bíblia. Pois é, não está lá. Mas você sabe tudo da Casa de Papel, sabe tudo de... Fala outra série aí, fala outra série que explodiu do ano passado. Hã? Emily Paris, é. Essa até eu vi. Qual mais? Fala outra aí, gente. Ninguém quer, só os voluntários que querem se expor. Ninguém quer. Netflix é aquele negocinho que tem um N vermelho. Eu vi na casa do meu amigo uma vez, estava lá. Faz o barulhinho, você já sabe, irmão. Já sabe. Chega a dar um arrepio. Fala, tem série nova. Mas amém. Quando eu entrei no quarto, eu vi a estrutura, ar-condicionado, TV. Eu falei, cara, eu vou descansar. A primeira coisa que Deus falou: deserto não é lugar de entretenimento. Deserto é lugar de aprendizado. Irmão, eu assisti um filme. Aí, o tecladista veio já para me expulsar. Quanto tempo que eu tenho? 2 minutos. Vocês me dão 8 minutos para terminar essa mensagem? Alguém levanta a mão e me dá 8 minutos, por favor. 8, 16, 24, ok, vamos lá. Eu só assisti um filme durante a minha internação. Foi um filme do Will Smith chamado Beleza Oculta. Inclusive eu falo dele no meu livro. Ele fala algo absurdo. No começo do filme ele fala: toda a humanidade tem medo de 3 coisas: amor, o tempo e a morte. Todo mundo tem medo de não ser amado, todo mundo tem medo de não saber usar o tempo e todo mundo tem medo da morte. Eu parei e falei, uau, isso é bíblico. Eu parei e eu falei, Deus, tem algo aqui, fala comigo. É um capítulo inteiro do meu livro: amor, tempo e morte. Olha que louco. Aí Deus falou, filho, no jardim só o amor estava disponível. O homem foi feito infinito como eu sou, eterno como eu sou, e a morte não existia. Depois do pecado, o tempo e a morte entraram na história. Agora você tem um tempo limitado. Deus diz, olha, de 100 e poucos anos não vai passar. E a morte é a única certeza que todo mundo tem. Aí Deus falou, mas na cruz eu conectei esses 3 pontos de novo. A morte sangrando em forma de homem tornou todo aquele que crê em Jesus agora não mais refém do tempo e sem medo da morte. Irmão, um filme para quem está sensível pode trazer uma revelação que vai tocar pessoas. Agora, uma promessa de Deus para quem está insensível é como um sino que está tocando e ninguém ouve. Por quê? Porque não tem a ver só com o que está ao teu redor, mas o quão sensível você está para ver Deus em coisas que ninguém está vendo. Você vai ver uma crise, vai ter gente que vai falar, cara, é a crise, veio para parar. Você vai falar, uau, escola da fé. Irmão, prepara, aperta os cintos, a gente vai aprender algo com Deus esse ano. Tem gente que está falando, cara, é uma doença, não vai passar. Ei, qual que é o tamanho do diagnóstico? É impossível. Então tá bom, guarda esse diagnóstico porque ele vai quantificar o tamanho do nosso milagre. Irmão, quem está firme em Deus, vê Deus em tudo. Quem não está sensível a Deus, não consegue enxergar Deus nem quando está do lado. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão saindo da cidade santa e estão voltando para casa. A Bíblia diz que Jesus caminha ao lado deles e fala, e aí, tudo bem? Tudo. Vocês estão voltando por quê? Ah, cara, a gente achou que a esperança era ele, mas morreu. Morreu. Já foi, estou voltando. Eu acho que a gente entendeu errado. Aí Jesus começa a trazer à memória deles a palavra. Mas a Bíblia não dizia que maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Mas a Bíblia não falava através de profetas que ele não teria beleza ou formosura ou nada que fizesse com que a gente se aproximasse dele. A Bíblia não dizia. Jesus, irmão, vai falando em todo o caminho a respeito de promessas que eles haviam esquecido. Ei, olha para mim. É possível ver Deus em tempos de crise. Mas se a gente estiver insensível, é possível não acessá-lo, mesmo em tempos de paz. Você está comigo? Por isso que a maior investida do inferno é confundir você. Sabe por quê? Porque um cristão que sabe quem é, ele vive o céu, mesmo em meio ao inferno. Mas o cristão que não sabe quem é, transforma qualquer estação no inferno. Por que eu demorei para me converter? Porque eu conheci muitos evangélicos até o dia que eu conheci Jesus. Eu conheci muitos evangélicos. E era tanto pessimismo, é tanta batalha, é luta, é tanto problema, é tanta vitimização, é tanta autocomiseração, que eu falava, cara, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim.
Tem gente que crê que Deus tem prazer na pobreza. Foi Deus quem colocou essa fase para tratar o meu caráter. Tem gente que acha que Deus tem prazer na doença. Foi Deus quem me deu esse tumor para tratar a minha humildade. Não, irmão, Deus não vai depositar em você nada daquilo que Jesus já removeu na cruz. Não são como dois patetas em que um coloca e o outro tira, um coloca, o outro tira. Não, eles são um. E na cruz removeram sobre a criação todo o jugo que o pecado já tinha colocado sobre ela. O problema é que a gente está pedindo para Jesus tirar o que Ele já tirou, Jesus fazer o que Ele já fez, Jesus nos dá o que Ele já deu, irmão. Ele está falando, filho, vocês perecem por falta de conhecimento. Vocês estão insistindo para que eu dê algo que eu já dei. Vocês estão insistindo para eu fazer algo que eu já fiz. Faz sentido, gente, de verdade. Eu acho que 90% da nossa história a gente se enxerga como uma vítima porque a gente não olhou para a gente ainda a partir dos filtros e das lentes que Jesus olha. Eu lembro que eu passei momentos difíceis em que muita gente tentava dizer para mim quem eu era, mas eu tinha um problema. Deus já tinha dito. Não tem espaço dentro de mim para nenhuma outra voz, quando a voz de Deus já ocupou todo o espaço. Isso não tem a ver com ser super crente, irmão. Isso tem a ver com saber que é filho. Olha para cá. Cecília é uma das pessoas que você vai conhecer com a autoestima mais bem resolvida. Até aqui. E eu vou tentar fazer isso até o próximo ano. E o próximo. Mas eu posso falar até aqui. Se você chegar para ela e falar assim, você é feia. Ela fala... E vai te deixar falando sozinha. Quem conhece Cecília sabe do que eu estou falando. Se você falar, você é linda. Eu sei. Cecília, Deus vai te usar muito. Amém. Porque ela está tão bem resolvida que não tem espaço para ninguém deformar aquilo que Deus já formou. Irmão, pega essa chave. A palavra de Deus diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é uma transformação? Mudança de forma. Deus nos formou no jardim, o pecado nos deformou e a cruz nos transformou. Na verdade, o nosso futuro está conectado diretamente com a nossa origem. Deus só trouxe a gente de volta para o jardim. Deus não está fazendo nada novo, Ele só está reestabelecendo aquilo que Ele já havia feito desde o princípio. Irmão, não havia fome no jardim, não havia medo no jardim, não havia preocupação no jardim, não havia morte no jardim, não havia crise no jardim, não havia inflação no jardim, não havia nem IOF no jardim. Não havia nada daquilo que hoje a gente teme. Então o que a cruz propõe para nós é vivermos hoje como se o pecado nunca tivesse existido. O problema é que a gente quer viver debaixo de uma nova aliança, caminhando com a mesma dinâmica da velha. Você está comigo ainda? Amém? Olha essa coisa louca. O homem, ele é colocado no jardim. 6º dia, Deus faz o homem. 7º dia, Deus fala, vamos descansar. O homem não havia feito nada e já havia descanso em Deus para ele. Deus cria o homem e quando ele chega no jardim, irmão, antes do homem sentir fome pela primeira vez, já havia todo tipo de fruto gerado para ele. Acompanhe esse entendimento, por favor, vai abençoar alguém. Deus cria um homem, depois acontece a fome. Você está comigo? Só que o homem peca, aí Deus fala, agora você vai ter que comer do suor do teu trabalho. Deus muda a dinâmica depois do pecado. Agora você vai ter que trabalhar para comer. Só que depois de um tempo, entrou Jesus na história. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E quando Jesus entra na história, Deus muda de novo para a primeira dinâmica. Você não semeia para colher, você colhe para replantar. Você não vai fazer para ter, eu te dou, e porque eu te dou, você vai fazer a partir do que eu já te dei. Alguns não pegaram ainda, pega essa chave, irmão. É por isso que a maior parte das perguntas que eu recebo sobre ofertas, dízimos, prosperidade, é a pessoa dizendo, quantos % eu preciso dar? É porque essa pessoa ainda acredita que ela está semeando para colher. Agora, quem já teve o entendimento da graça sabe que tudo que tem, só tem porque Deus deu. Então a pergunta não é quanto eu tenho que dar. A questão é, Deus, eu tenho prazer em devolver, porque eu só tenho porque você me deu primeiro. Você está comigo? Diga amém. Então por que às vezes a gente é vítima? Porque a gente está olhando para fora e está dizendo, Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Deus está falando, olha para dentro, existe um jardim fechado dentro de você. Você só precisa acessar. Irmão, recebe essa palavra em nome de Jesus. Existe poder de vida dentro de você.
Existe poder de cura dentro de você. Existe poder de ressurreição dentro de você. Existe poder de restauração dentro de você. Existem palavras de esperança dentro de você. Existem desígnios de Deus a respeito do teu futuro dentro de você. Existem chaves que abrem portas dentro de você. Existem dispositivos de Deus que vão liberar o teu destino colocados dentro de você. Você só precisa acessar. Só precisa acessar. Só precisa acessar. Você está comigo? Diga amém. Verdade que quando a gente descobre o que carrega, é o inferno que vai precisar sair da frente. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou encerrar aqui. Pega isso, irmão. Tem uma frase, antes disso, só citar, tem uma frase do Alexandre o Grande que eu sou apaixonado. Ele diz o seguinte: Alexandre o Grande, o maior conquistador da história. Ele diz: eu não teria medo de um exército de leões liderado por uma ovelha, mas eu temeria um exército de ovelhas liderado por um leão. O maior conquistador da história entendeu uma coisa: não tem a ver com quem caminha com você, mas com quem lidera você. Pega essa chave, irmão. Quando você entende o poder que Deus depositou em você, é o inferno que vai precisar da passagem. Pastor, você não acha que é um exagero? Não, eu acho que isso é a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Os nossos inimigos por 7 caminhos fugirão. Sabe outra passagem que a gente entende algumas vezes errado? É quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Você está comigo ainda? O que a gente imagina? Tem gente que imagina o seguinte: olha, o inferno vai tentar parar a gente, ele não vai conseguir. Quantos imaginam isso quando ouvem essa passagem? Quantos, de verdade, levanta sua mão, ok? Porque a gente entende essa dinâmica. O inferno vai tentar me parar, mas as portas não prevalecerão. Mas entende isso, irmão: porta não é uma arma de ataque. Porta é um dispositivo de defesa. A Bíblia não está dizendo que o inferno vai pegar as portas e vai contra você. A Bíblia está dizendo que você vai invadir o pé na porta do inferno, e o inferno não vai resistir você. Não é uma dinâmica de proteção, é uma dinâmica de ataque. Deus não está falando para você ser um fugitivo. Deus está falando para você se mover em ousadia. E as portas do inferno não prevalecerão. Existe tempos de crise, coloca o pé na porta, irmão, e as portas do inferno não prevalecerão. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Pastor, mas é tempo de doenças. Isaías 53, coloca o pé na porta, irmão. Certamente Jesus já levou sobre si as minhas doenças e enfermidades, e o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, mas tem muita gente parando a cada 40 segundos, alguém desiste. Irmão, podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. A vítima tem sempre essa mentalidade, buscando se esconder. Mas quando ela é despertada, ela muda a mentalidade, ela começa a avançar. Eu quero liberar sobre você, irmão, de verdade. Não é tempo de se esconder, é tempo de avançar. Não é tempo de se esconder, é tempo de avançar. Nós somos a linha de frente desse exército, mas antes de cada um de nós, vai um na frente que nunca perdeu uma batalha. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Existe um leão dentro de nós, irmão. Nós somos quem Ele diz que nós somos. Existe um leão dentro de nós. O problema é que tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo, irmão. Para de miar, porque ninguém que se compadece de você pode mudar a tua história. Começa a rugir, porque aquele que já mudou a história só está esperando o teu primeiro passo de fé. Deus, 3 meses de igreja, lockdown, 45 mil de despesa mensal. Oh Deus, ó céus, ó terra. Não, ei, existe uma palavra de Deus, nós estamos firmadas nela. Irmão, quem fez essa igreja é Ele, quem paga a conta é Ele também. Pai, nós não vamos parar, a gente vai avançar. Qual a internet que tem? É a internet comum, contrata a melhor que tem, porque no tempo da crise, Deus vai conectar nações através do online. Avançamos, não paramos. Eu quero liberar isso sobre você. Está comigo?
Você pode ficar de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar, não se distrai, irmão. Eu quero declarar sobre você, você não é uma vítima, irmão, você só está distraído. Você não é uma vítima, você só estava distraído. Juízes 7:1, a Bíblia diz, olha, de madrugada então Gideão e todo o seu exército se acampou junto à fonte. O acampamento estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. Então o Senhor disse a Gideão, ei Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Porque senão, Gideão, Israel vai se orgulhar contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então anuncia ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Então 22.000 homens, você pode repetir isso comigo? Diga, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor ainda disse a Gideão, ainda tem gente demais. Irmão, olha para cá, eu vou finalizar agora. Gideão, vai nessa tua força, reúne o povo e invade. Aí Gideão reúne. Aí Deus olha, Gideão, tem gente demais. Como assim, Deus? Você está bipolar? Você fala para eu liderar o povo está aqui, tem 32.000 pessoas. Não, Gideão, tem gente demais. Eu não vou te entregar a vitória com esse número de pessoas, porque senão vocês vão acreditar que vocês fizeram aquilo que eu vou fazer. Irmão, olha para mim, Deus permite que estações, circunstâncias, bases de segurança, conforto, saiam da nossa história para que a gente não esqueça que foi Ele quem fez. E a gente está assim, Deus, por que você me desamparou? Porque 20.000 foram embora. Deus está dizendo, não, é quando eles foram embora que eu entrei na sua batalha. Recebe isso, irmão, em nome de Jesus. Pergunta para quem está com medo. Aí ele fala, ei pessoal, é o seguinte, Deus me deu uma direção. Quem tiver com medo pode ir embora. 22.000 pessoas levantaram e foram embora. Deus está fazendo uma seleção. Você pode declarar isso comigo? Diga, Deus está selecionando os seus. Deus está dando uma direção para Gideão, irmão, e é uma direção para você também. Aqueles que têm medo podem ir embora. É uma liberação de Deus. É uma liberação de Deus. Você sabe por quê? Se você não remover as pessoas medrosas da linha de frente, elas vão sabotar a tua ousadia. Olha para cá, irmão. Por favor, recebe essa palavra. A gente teria menos gabinete se a gente entendesse isso. A gente viveria menos momentos de inconstância se a gente entendesse isso. Olha para mim. Você precisa tirar pessoas medrosas da linha de frente, porque são elas que roubam a tua ousadia. Pastor, você está falando então para descartar pessoas? Não. Eu só estou falando para você não colocar elas no meio das suas batalhas. Tem alguém fraco, não descarta, mas não pede conselhos para quem já desistiu. Tem alguém cansado, não descarta, mas não coloca ele para lutar com a tua família por você. Por quê? Porque ele já desistiu e ele vai te convencer de desistir também. Meu ministério tem se pautado em ajudar pessoas com depressão, ansiedade, pessoas pensando em desistir. Eu vou abrir mão deles? Não, mas eu não vou me aconselhar com eles antes de pregar. Porque eles me convenceriam que já deu tudo errado, irmão, não vai acontecer, Deus não vai fazer. Irmão, você precisa entender, tem pessoas que vão aconselhar você e tem pessoas que precisam de conselhos seus. Tem pessoas que vão aconselhar você e tem pessoas que precisam de conselhos seus. Deus está falando, Gideão, tem gente demais. Tem 10.000. Faz o segundo convite, Gideão. E no segundo convite, só para resumir a história, só ficam 300. Deus olha para 300 homens e fala, é com esses que vocês vão vencer a batalha. Irmão, deixa Deus remover do teu caminho quem Deus não chamou para caminhar com você. Deixa Deus remover do teu caminho sentimentos que Deus não colocou em você. Às vezes parece que a gente está perdendo, quando na verdade Deus só está limpando. O fogo de Deus não queima o que é de Deus, só purifica. O fogo de Deus não queima o que é de Deus, só purifica. Quando aquilo que é inabalável vier, aquilo que é abalável será abalado. Irmão, existe um tempo, a gente está vivendo esse tempo em que tem tantas coisas se levantando. Na verdade, Deus só está filtrando. Aquilo que é abalável está saindo de cena e aquilo que é inabalável permanecerá. Levante suas mãos em nome de Jesus, eu quero orar com você. Levante suas mãos, feche.